Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você que é amigo e é companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. O último programa do ano de 2024. E como sempre, já que o nosso programa é um programa diferente, né, tem o diferencial de ser um grande bate-papo entre nós e vocês que fazem parte do Movimento Espírita em Foco, nós não poderíamos desconhecer que nesta data, nesta última sexta-feira, os nossos pensamentos estão voltados para daqui a alguns dias, daqui a 4 dias, quando nós estaremos entrando num novo processo, numa nova experiência, a quem nós chamamos de ano novo ou de novo ano. E para nós é muito importante que nós tenhamos um processo muito bem elaborado na nossa mente, no nosso sentimento, do que significa essa passagem que é instantânea. Costumamos falar sempre que o ano novo, o ser humano, né, principalmente agora na era moderna, nós ficamos assim com uma sensação, porque fazemos um preparo imenso de que algo extraordinário vai acontecer, só que de repente, meia-noite, de 1 a 60, e aí já é dia 1º de janeiro do ano novo. É um átimo que passa muito rápido, que às vezes não se percebe que o ano passou, apesar de todo o preparo que nós fazemos. E aí, nós queremos dar um presente para vocês. Vocês sabem que o programa Movimento Espírita em Foco faz sempre um quadro, né, que dura um mês, que é o mês de janeiro todo, em que nós falamos de otimismo, falamos de renovação, falamos de observação, falamos de projetos, de planos, sempre à luz da doutrina espírita, para que nós possamos perceber que a construção, ela depende exclusivamente de nós. E aí, nesse programa diferente, nós estamos aqui com o nosso companheiro Ricardo Costa, que tudo que a gente vai falar aqui já é para preparar o psiquismo de vocês para os psicólogos que virão aí nessas 5 semanas do mês de janeiro, conversando à luz da doutrina dos espíritos sobre esse nosso processo de renovação e de novos propósitos. E temos aqui uma convidada especial. É bom quando a gente tem convidado especial. Vocês talvez escutem às vezes a gente falar quando estamos na época dos feirões, quando nós agradecemos aqui a equipe que monta esses feirões lá em Niterói, e citamos o nome das pessoas, e a Rocilda Bezerra é um dos nomes que nós citamos, porque é a pessoa que cuida da parte propositalmente pensada do feirão, que é da ajuda às instituições. Rocilda é responsável pelos recursos que o feirão conseguem arrecadar. E aí, Rocilda veio aqui à Rádio Rio de Janeiro e a gente já aproveitou para dar as nossas boas-vindas. Boa tarde, Rocilda. Obrigada por ter aceitado participar do programa conosco. Boa tarde a todos. Para mim é sempre um prazer estar aqui nessa rádio, nesse oásis de luz, porque eu acho que quem adentra aqui sente essa energia boa que é estar com todos vocês aqui, né? E a Rádio Rio de Janeiro é isso, é um oásis de luz que leva paz e calma aos nossos corações. É isso, gente. E quando a gente vai pensando em finalização, porque hoje é sexta-feira, então, muito provavelmente, poucas coisas nós conseguiremos realizar, ou alguns conseguem realizar grandes coisas nesses próximos 3, 4 dias que faltam. Mas hoje já é normalmente aquele dia em que a gente analisa a semana. E nós queremos analisar essa semana nova que começa e que vai desembocar dentro do dia 1º de janeiro de 2025, com o talento do Ricardo. Todos nós precisamos de uma boa dose de boa vontade, de esforços e de otimismo, que fica aí para o nosso deleite, essa música linda e maravilhosa para a gente preparar o nosso clima de novo ano.
acordar com o pé direito, abrir o meu peito e viver um dia bem melhor. Fazer da vida um sinal de luz perfeito, que acenda e ilumine sempre quem estiver ao meu redor. Uma boa dose de otimismo ajuda a caminhar. Ser feliz é mais que ser feliz, é mais do que sonhar. Realizar aquilo que um dia a gente desejou, acreditar no que virá e aprender com o que passou. Uma boa dose de otimismo ajuda a caminhar. Ser feliz é mais que ser feliz, é mais do que sonhar. Realizar aquilo que um dia a gente desejou, acreditar no que virá e aprender com o que passou. Hoje quero acordar, seguir em frente, mostrar pra essa gente que a esperança é sempre um algo mais. Que a cada dia o amanhã é diferente, depende da gente construir saúde, amor e paz. Uma boa dose de otimismo ajuda a caminhar. Ser feliz é mais que ser feliz, é mais do que sonhar. Realizar aquilo que um dia a gente desejou, acreditar no que virá e aprender com o que passou. Uma boa dose de otimismo ajuda a caminhar. Ser feliz é mais que ser feliz, é mais do que sonhar. Realizar aquilo que um dia a gente desejou, acreditar no que virá e aprender com o que passou. Ajuda a caminhar. Ser feliz é mais que ser feliz, é mais do que sonhar. Realizar aquilo que um dia a gente desejou, acreditar no que virá e aprender com o que passou. Uma boa dose de otimismo ajuda a caminhar. Ser feliz é mais que ser feliz, é mais do que sonhar. Realizar aquilo que um dia a gente desejou, acreditar no que virá e aprender com o que passou. E aí, o que é que vocês acharam desta boa dose de otimismo? O plano espiritual, ele sempre tem uma preocupação, isso é desde que eles assumiram, né, o nosso processo evolutivo na casa chamada Terra, para que nós tenhamos sempre a oportunidade de sermos responsáveis por todas as nossas construções. E é por todas mesmo, sejam as boas, sejam aquelas não tão boas, nós somos responsáveis. Nós temos que estar sempre analisando o que fazemos. Santo Agostinho já chamou a nossa atenção lá no Evangelho, né, quando ele fala daquela catarse que deveríamos fazer todos os dias antes de dormir, para pensar, imaginar como é que foi o nosso dia, o que é que nós fizemos para os outros e para nós, pelo outro e por nós. E aí, buscando aí nos alfarrabos da literatura espírita, eu peguei uma carta aqui de Emmanuel, que quem conhece a obra de Chico, a obra chamada Vida e Caminho, tem diversos espíritos que escreveram esse livro através das mãos de Chico, mas Emmanuel tem alguns textos, e eu separei um deles aqui chamado Carta de Ano Novo, que nós vamos os três juntos aqui analisar. A carta começa da seguinte forma: Ano Novo é também a oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para nossa necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a te convocar para a execução de velhas promessas.
que ainda nós não tivemos coragem, às vezes, de cumprir. Se tens inimigo, é hora de renascer o caminho da redenção para se reconciliar. Se foste ofendido, perdoa a fim do que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, às vezes a gente passa o ano inteiro programando e não faz, né? Mas se descansaste em demasia, volve ao arado das tuas obrigações e planta o bem, para que possas colher o que é bom no porvir. Se a tristeza te requisitou o sentimento, esquece e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância do que maldade em torno do destino que nos faz chorar. Não maldigas a ninguém, não condenes a ninguém. Auxilia a acender alguma luz para quem passa a teu lado na inquietude da escuridão, que às vezes é a nossa reencarnação. Não te desanime nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo, como aqueles que te visitam dominados pelo frio, porque o desencanto faz com que a indiferença torne o frio maior ainda. Não te esqueça de que Jesus jamais se desespera ou desiste de nós. Ele está sempre conosco e ao nosso lado ocultamente, pacientemente e bondosamente nos repete sempre. Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração, para que tudo possas realizar. Essa é a carta de Emmanuel para nós. E o que é que nos falta para que nesse novo ano que começa, nós mudemos os paradigmas da vida que estamos experienciando nesse processo reencarnatório? O que é que falta para nós? O que é que houve que nos 365 dias do ano que se finda, nós ficamos com esse sentimento da coisa não realizada? Todos fazemos projetos, todos idealizamos aquilo que consideramos ser bom para o ano que começa. Mas o que é que nos falta para que nós possamos realizar? O que é que você acha, Ricardo? Olha, Claudinha, a doutrina nos explica que o verdadeiro espírita é aquele que tenta inibir as suas más tendências ou depurar as suas más tendências, né? Os seus esforços, né? Que é aquele que faz o esforço para depurar as suas más tendências em busca do novo, né? De ter mais tolerância, de ter mais paciência. Então, isso tudo é uma coisa, assim, para começar, é algo que a gente precisa levar para o ano seguinte, pensando que aquele ano que se foi, já se foi, e que você precisa melhorar, nem que seja 1% a cada momento, né? E o que a gente pode fazer para conseguir já começar a mudar é isso. E a outra coisa é lembrar que a gente tem que entrar no novo ano com o pé direito, sabendo que a gente tem que fazer o esforço necessário para tentar cumprir aquilo que a gente esperava realizar no ano passado, né, no ano que se foi, e no ano que está entrando. Eu acho que cabe a cada um de nós, né, construir saúde, amor e paz, como diz na música. Né? Só depende de cada um de nós. É o nosso esforço, buscando a nossa reforma íntima, isso para o nosso íntimo. E aquelas coisas que a gente tinha em outras instâncias, vamos dizer assim, projetos que nós temos de trabalho, né, e de vida mesmo, né, é tentar fazer o esforço necessário para que a gente realmente não desista, que a gente tenha resiliência para continuar seguindo em frente, tentando para que a gente realmente consiga realizar. E você, Rocilda, quando a gente vive no labor da vida, e às vezes algumas pessoas até se surpreendem quando ficam sabendo, né, que os programadores, que somos todos amadores aqui nos microfones da Rádio Rio de Janeiro, tem uma vida lá fora, tem um processo profissional, vive com outras pessoas que não são da mesma filosofia religiosa que a nossa, enfim, que nós estamos na vida vivendo
aquilo que a vida tem para nos oferecer. O que é que você acha que falta para que todos os anos, no comecinho, naquele momento em que nós dizemos, epa, agora a gente vai dizer, acabou 2024, chegou 2025. O que é que está faltando para a gente ser realizado no próximo ano? Então, Cláudia, o que eu acho é o seguinte, que nós temos que começar a deixar aquela coisa do deixar para amanhã. Nós espíritas, às vezes eu escuto muitas pessoas dizer assim, vou deixar para a próxima encarnação. Será que na próxima encarnação eu vou estar no mesmo contexto que eu estou hoje? Com as mesmas oportunidades que eu tenho hoje? Não sei. Então, a gente tem que começar a analisar o que o homem velho ainda insiste em querer que eu faça e o que o homem novo, que é o que diz o Evangelho, quer que eu comece a desenvolver em mim. Que o Evangelho diz, né? Um novo homem será. Então, assim, o trabalho está aí, é o que você falou. As pessoas que veem que a gente tem uma vida lá fora. Eu tenho uma cunhada que fala, ela diz que não consegue entender como é que eu dou conta de tanta coisa. Mas, a gente, como disse na música, o tempo, né? O tempo, a gente tem que saber administrar. E quando a gente começa a entender que o homem velho, ele gosta de estagnar a gente tem que começar a ver qual é a proposta de Jesus em nossa vida. É sermos melhores. E para sermos melhores, a gente tem que começar a administrar a nossa vida num todo. Conciliar o trabalho com a casa, com os amigos, com a instituição, seja ela qual for que você pertença, e com o trabalho voluntário, porque eu acho que o trabalho voluntário é a chave para você começar a mudar isso. Porque quando você se dedica ao trabalho voluntário, você começa a mudar em você muitas coisas. Porque você começa a tolerar, você começa a tolir muitos rompantes, às vezes, que a gente ainda tem, e a gente começa também em casa a não ter mais certas atitudes. Então, eu acho que é isso. A gente tem que começar a analisar o que o homem velho ainda insiste em querer da gente e dar mais voto ao homem novo que está aí, que o Evangelho nos pede todos os dias. Quando nós falamos dessa questão de dar mais voto, pensando que Emmanuel começa essa carta de Ano Novo dirigida aos homens, dizendo que o Ano Novo é a oportunidade de aprender, de trabalhar, de servir. Lembrar que o tempo ele é paternal, porque às vezes nós ficamos com uma sensação que parece que o tempo é o nosso inimigo. Não fiz porque não deu tempo. É verdade. Não fiz porque o tempo voou e eu não consegui realizar aquilo que eu gostaria. E aí a gente vai colocando na conta do tempo aquilo que nós não conseguimos realizar. No entanto, o processo, né, de fazer essa catarse, como bem Santo Agostinho nos ensinou, não é apenas para a gente analisar as coisas que não foram positivas. Porque nós também fazemos coisas boas. Né? Não existe, talvez, né, no caminho em que alguns de nós está trilhando hoje, ninguém que não possa parar e pensar, não, isso aí que eu fiz é uma coisa boa, eu já consigo, né, como você mesmo disse, tolher minhas tendências, não é todas, né, algumas eu deixo extravasar, eu consigo modificar a minha forma de convivência, seja com as pessoas do meu núcleo familiar, com o vizinho, com as pessoas com quem eu trabalho, em todos os lugares aonde eu vou, porque às vezes nós somos pessoas ótimas num núcleo, num contexto, e péssimas no outro contexto. Aí o que é que faz com que nós tenhamos essa diferença? De conseguir sermos mais de uma pessoa conflituando com o propósito que nós temos de nos melhorar. Porque todo mundo tem esse propósito. Quando o ano começa, não serão as 7 uvas verdes que eu possa comer, né? As 7 ondas, né, que eu vá pular numa praia, né, o prato de lentilha que eu vá degustar. Não é isso que vai fazer a diferença, que vai fazer com que eu consiga me modificar, porque isso tudo vem de fora. Sim. O processo ele é de dentro para fora e não ao contrário. Então, quando a gente pensa em Ano Novo e reflete sobre
essa carta que Emmanuel deixou nesse livro maravilhoso, nós pensamos, vem cá, peraí, depende de nós. E porque depende, e como diz a música, e porque depende de nós, nós precisamos tomar conta desse processo. Nós não podemos colocar esse processo na conta do tempo. Porque o tempo, ele não é nosso padrasto, o tempo é nosso pai. Tanto que nós estamos aqui de volta num novo processo reencarnatório, numa nova oportunidade, porque aquele que nos criou e que nos guia, ele nos dá a possibilidade do tempo para que nós possamos aprender a colocar os nossos propósitos como ação na vida. Então, quando a gente tem aqui duas pessoas, alguém que trabalha e muito, como ela mesma disse, numa dedicação extrema, porque para fazer aquilo que é feito ali, né, o pessoal, a gente quer mandar um alô aí para Niterói e São Gonçalo, para o pessoal que realizou durante esses 20 e poucos anos esses feirões e sonhar com outras coisas que possa ser proporcionada aí por um novo tempo. E olhar e pensar, nossa, durante tantos anos nós nos dedicamos com afinco a fazer com que a Casa Maria de Magdala faça o seu trabalho, com que o Remanso Fraterno faça o seu trabalho, com que a Rádio Rio de Janeiro continue a divulgar a doutrina. Então, são processos que são fora e nós trazemos para dentro, porque se a gente não tiver vontade de fazer, vontade de realizar, a gente não consegue superar as dificuldades, não. Então, estarmos aqui hoje, dia 27 de dezembro de 2024, analisando o que o tempo nos proporcionou, e nós chegamos, nesse final do ano de 2024, com uma série de coisas que aconteceram, e o marco, talvez não o marco zero, mas o marco inicial para esse processo que nós estamos vivendo agora, começou lá em 19 de março de 2020, quando a pandemia chegou e parou o mundo. De repente, tudo parou. E nós tivemos que reaprender a nos colocar no tempo, na vida, no espaço, nas relações. Nós tivemos que aprender. Nós aprendemos uma coisa nova. Com esse amigo vírus, nos ensinou uma coisa nova. E nós tivemos que aprender. Estamos agora, 4 anos depois, respirando com mais tranquilidade, talvez. Sentindo menos medo do que o que nós estávamos sentindo no dia 31 de dezembro de 2020, talvez. Mas se a gente pensar que a gente entrou 31 de dezembro de 2020 com medo e 31 de dezembro de 2021 cheio de esperança, porque a vacina tinha chegado. Isso. E mudou todo o contexto planetário, porque era o mundo inteiro, não era um grupo aqui, outro ali, era o mundo todo. E nós passamos do medo para a esperança. Da esperança, nós precisamos passar para as realizações. Mas essas realizações, certo, Ricardo? Sim. Ela depende de nós. Ela não vai depender apenas do outro. Nós somos seres individuais que vivemos na base do coletivo. Se nós quisermos sairmos dessa base e querer ser egoísta o suficiente, nós não vamos conseguir, porque nós somos seres que vivemos em coletividade, nós respiramos coletividade, nós precisamos da coletividade para realizar, inclusive, os nossos sonhos. E aí, quando a gente fala que o tempo é que é o nosso norteador, a gente está aqui sorrindo porque nós estamos olhando aqui para o nosso relógio e vendo que esse bloco de 25 minutos ele está terminando, mas nós não vamos embora. E nem você. O Pablo já está ali. Pablo está ali sorrindo para nós. Nós vamos tomar aquela aguinha, dar aquela respirada e nós vamos voltar para falar um pouquinho mais sobre esses propósitos, sobre essa carta de ano novo, sobre o novo começo que nos aguarda já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. E nós estamos de volta analisando essa que é uma das datas mais importantes, que às vezes nós precisamos de importante para o calendário,
atual da humanidade, né? Porque se nós pensarmos que o Ano Novo, como o Natal, ele é comemorado em grande parte do planeta. Tirando as diferenças das filosofias religiosas, ele é comemorado como uma forma de recomeçar. Então, se tem lugares em que o mundo inteiro está olhando para ver a contagem regressiva até chegar no marco zero. E daquele marco zero a gente pula imediatamente para o 1, porque o 1 vem depois do 0. E nós começamos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4... E começou o ano novo. Começou a etapa nova. Começou a responsabilidade que temos conosco e com a vida, com todos aqueles que participam dessa experiência reencarnatória conosco, de que nós precisamos realizar algumas coisas. E aí, quando nós pensamos no ano novo, a primeira coisa que vem em nossa mente é: quais eram os projetos que ficaram pendentes na prateleira da vida? Ok, já sei quais eram os projetos. O que é que aconteceu que esse projeto C ou D, eu realizei o A e o B, mas o C e o D eu não consegui realizar? O que é que faltou? Então, nós começamos a fazer uma análise e, para nós, às vezes, o mais complexo é que nós começamos a analisar pelo que não fizemos. E isso não é bom. Porque se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber que realizamos muitas coisas. Então, a nossa análise deveria ser por tudo aquilo que funcionou, tudo que deu certo, todas as amizades que eu conquistei, todos os sentimentos que eu consegui vivenciar. Porque são coisas positivas e boas que nos levam para frente. E aí, sabendo o que é que fizemos e que deu certo, nós podemos analisar aquilo que não funcionou e perceber o que é que faltou. Dependeu de mim? Dependeu do outro? O que é que você acha que depende para que você realize os mais simples dos projetos que você tem para 2025? Então, eu acho que na maioria dos casos, né, são duas coisas que são importantes, ainda mais vindo de Emmanuel, que é determinação dos projetos que tínhamos e disciplina. Que Emmanuel sempre fala, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Nós muitas vezes somos falhos, né? O tempo passa e a gente vai deixando, como a nossa amiga Rosilda falou, para amanhã, para depois. E é uma coisa que às vezes você pode fazer naquele momento e resolver aquilo ali de uma vez, né? Então, essas duas coisas são fundamentais, que é a determinação e a disciplina, para que você leve à frente e realize cada projeto que você tem. Né? Acho que só depende, como a gente já falou antes, só depende de cada um de nós, né? De construir um porvir, né? Melhor ainda do que a gente tem hoje, né? Em todos os sentidos, em todos os segmentos da nossa vida. Então é isso, acho que todos nós temos que ter no coração e na cabeça a lembrança da determinação pelo aquilo que a gente quer construir e realizar e disciplina diariamente para que a gente consiga realmente realizá-las. E você, Rosildo, o que é que você pensa disso? Quando ele fala da disciplina, aí eu lembrei o seguinte: nós, quando você fala do tempo, que nós não temos tempo, né? Aí eu me remeti ao seguinte: quando uma pessoa, a gente adoece, né? Adoeci e vou para o hospital, eu paro toda a minha vida para cuidar da minha saúde. Lógico. Que antes eu não tinha tempo. O tempo não parou para eu cuidar dela? Verdade. O tempo me parou. Eu não tive outra oportunidade, outra opção, na realidade. E aí eu sou, digamos assim, obrigada, a partir daquele momento, fazer tudo aquilo que eu poderia ter feito em doses homeopáticas para não chegar àquele momento. E aí, para mim, ali é um ano novo. Uma pessoa que sofre um infarto, passa por uma cirurgia e sobrevive, é um ano novo para aquela pessoa. E ela conseguiu superar, beleza. E geralmente, depois disso, ela realmente
ela muda, ela repensa. E a partir daquele momento ela passa a ter tempo para refazer, pegar todos aqueles projetos que estavam engavetados e botar em prática e mudar totalmente sua vida e começa a ter tempo de fazer tudo e de ser uma nova pessoa, como diz, né? E é exatamente isso. Será que a gente precisa mesmo? Isso é uma reflexão. Será que nós precisamos mesmo passar pela dor para ver quanto é importante sermos felizes de uma maneira saudável em todos os segmentos? Seja no trabalho, seja na vida pessoal, num movimento de ajuda ao próximo. Será que eu só posso fazer isso se eu passar pela dor? Não, eu posso parar hoje, né, que estamos às vésperas desse 2025, parar hoje e dizer, não, 2025 eu vou me propor a ser diferente. Eu não vou esperar que o tempo diga para mim, você vai ter que ser e acabou, não tem opção mais, né? Então, essa questão eu sempre vejo isso por isso, porque a gente só vê quando o tempo para. Eu costumo dizer muito para uma amiga que ela fica protelando para ir ao médico, eu digo, olha, cuidado, você não está tendo tempo para cuidar da sua saúde. O tempo vai te parar, só que ele pode te parar dentro de um hospital. Verdade, isso que você está falando, Rosilda, aconteceu comigo há pouco tempo, porque todos nós, né, a gente não está falando aqui dos outros, estamos falando de nós também, né? E há pouco tempo, para você ter ideia, como eu enxergo muito pouco, né, a menina aqui, a minha secretária lá que me ajuda a cuidar da casa, coisa e tal, há uns meses atrás, né, eu nunca tinha tempo, era só me voltado para o trabalho, que eu tenho uma empresa, além da música, e eu me lembro que ela saiu de casa e falou assim, seu Ricardo, eu vi que o box do banheiro está levemente entupido, eu não sei se eu já deixei cair alguma coisa lá. Ela falou, não se importa não, quando eu chegar eu vou botar lá um produto que eu tenho de soda cáustica, né? Coloco e vai desentupir na hora. Foi o que eu fiz, isso de manhã, e fui trabalhar. Quando eu cheguei à noite, fui tomar banho para comer alguma coisa e dormir, eu não vi, como eu não enxergo quase, eu não vi que devia ter caído alguns grãozinhos daquilo ali onde a gente pisa para tomar banho. Eu fui dormir com um grão daquele de soda cáustica entre 2 dedos. Meu Deus. E não senti nada, porque a gente que é diabético quase não sente, né? Tem neuropatia diabética, quase não sente o pé. Quando eu acordei de manhã, eu durmo de meia, eu vi que a meia estava levemente molhada. Eu falei, que isso? Tem alguma coisa errada. Mas eu não conseguia ver o que era certinho. Eu vi que tinha um machucado, um ferimento. E diabético não pode bobear com o pé. Eu nunca ando sem tênis e meia. Muito, muito difícil por conta disso. E aí eu chamei meu vizinho, que é meu amigo de infância, ele foi lá, falei, Ricardo, tu tá com um buraco em 2 dedos. Eu falei, como assim? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, deve ter sido a soda cáustica. Aí eu saí dali, fui direto para o hospital mais próximo, e quando a menina viu, falou assim, você é diabética? Eu falei, sou. Cara, tu vai ter que ficar aqui pelo menos de 7 a 10 dias no soro, tomando antibiótico direto na veia, e 2 tipos de antibiótico diferentes para você não perder esses dedos. Chegou quase no osso. Entendeu? Tu vê o perigo. E aí eu fiquei obrigatoriamente no hospital. Fiquei 8 dias. Né? Fiquei 8 dias tendo que parar de trabalhar, parar de fazer todas as minhas atividades, né? Quando, na verdade, tudo que aparecia, né, além do trabalho, eu falava, não, isso não dá para fazer, estou aqui trabalhando. E aí a gente começa a pensar nisso que você falou. Quando a gente é obrigado, não tem outro jeito, tá vendo? A gente tem que parar, né? Então, entrando em 2025, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na saúde. E nas nossas prioridades, porque às vezes o que nós não realizamos é justamente porque as nossas prioridades elas estão ligadas aos nossos sentidos. Sim. Né? Nossos sentidos, eles cobram de nós, né? Já que nós temos que estar nessa vida de relação uns com os outros e com a vida e com a materialidade da vida em nosso entorno. Então, nós temos prioridades que elas vão seguindo meio que um mapinha, que somos nós quem comandamos. Então, nós priorizamos, às vezes, o trabalho, ao invés de priorizar, parar para olhar um neto ou um filho brincar. Verdade. Nós priorizamos alguma coisa que vai me trazer uma satisfação material, ao invés de sentar com um colega, com um amigo, com um amor, e
assistir um bom filme, ir passear, né, numa praça, e dar uma volta na rua. Então, nós vamos criando prioridades que são mais materiais do que sentimentais e vamos deixando essa outra parte para depois. Só que, às vezes, como a própria Ronçuda lembrou, às vezes, o tempo que é favorável a nós, tanto que o tempo nos dá uma infância longa. O homem na Terra talvez tenha uma das infâncias mais longas, né? Se nós pudéssemos saber né, quanto tempo dura a infância num outro planeta, num processo mais adiantado do que o nosso, nós temos uma infância longa. São anos em que nós ficamos ali como uma esponja absorvendo tudo que está à nossa volta, sem sofrer cobranças nenhuma, nem nós nos cobramos, porque não temos a condição, né, psicológica de nos cobrar, e a maioria das vezes também não somos cobrados pelos outros, porque somos criança. E aí o que é que nós vemos muitas vezes acontecer hoje, no século XXI? Parece que querem diminuir a infância. Nós pegamos uma criança de 5, 6 anos hoje e uma criança de 5, 6 anos há 20 e poucos anos atrás, são seres completamente diferentes. Parece que está sendo furtado dessa criança alguma coisa relacionada ao tempo. E quando pestaneja, se tornou adolescente, do adolescente para adulto é um pulo, e começam as cobranças, né? Porque chega o tempo da responsabilidade, chega o tempo de você assumir a reencarnação, chega o momento de você se tornar aquilo que você reencarnou para ser, e você adiantou sem nem entender, porque a maioria das crianças que vão sendo adultizadas, elas não estão nem entendendo o que está acontecendo. Todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. Então, sim, eu vou vestir minha filha do jeito que todo mundo veste, eu vou dar a ela um calçado com salto, mesmo ela ainda não tendo uma estrutura óssea, nem mesmo muscular, para poder usar aquele tipo de coisa. A gente vai fazendo as coisas, vai dando, ocupando o tempo, ocupando o espaço. Eu preciso ocupar o tempo desse menino, porque senão ninguém aguenta esse menino em casa. Ele não tem tempo mais de ser menino. Eu boto para fazer tantas coisas que ele não tem mais tempo de ser menino. Não tem mais tempo de eu dizer, menino, sai daí, não joga bola, que você vai quebrar a vidraça. Porque para ele não jogar bola e quebrar vidraça, eu vou botar ele para fazer várias coisas durante o dia. Vou ocupar o tempo dele. E ele não consegue fazer as brincadeiras de infância. Você conhece alguma criança de 5 ou 6 anos que conhece uma cantiga de roda? Como difícil. Era na nossa época. Uma amarelinha. Um amarelinho, um chicotinho queimado. Olha só a nossa idade sendo revelada aqui. E outras coisas mais pular que a corda, gente fazia. Pular corda, bola de gude. Tudo coisas que para nós era natural. O dia para nós era longo. Verdade. E havia uma troca muito maior. Nós tínhamos a crianças. Troca da amizade, a troca da experiência. Íamos para a escola, voltávamos e tinha hora de sentar para fazer o dever. Acabou de fazer o dever, tinha o direito de brincar. Nada disso hoje em dia quase acontece mais. Então está sendo furtado o tempo desse espírito amadurecer, porque é brincando que a gente aprende a respeitar o outro, a saber ter limites, sim, a saber o que são prioridades e o que não é prioridade. É que a gente aprende o processo da importância de se alimentar. Tudo que é bom para a vida, a gente aprende nesses anos de infância. Mas se você corta, se você diminuir, o tempo passa. E aí você se torna um adolescente, depois um adulto, e várias coisas você não viveu. Então, as prioridades, quando nós nos tornamos adultos, precisam ser muito bem analisadas. Por isso que, no ano novo, nós temos que pensar bem. O que eu não realizei era porque não era realmente necessário, era apenas um sonho, ou porque eu não tive capacidade? Não, capacidade eu tenho tanto que eu sonhei. Então, eu vou buscar quais são os caminhos que vão me levar a realizar. Mas é preciso que nós tenhamos, dentro de nós, essa noção de responsabilidade de que realmente depende de nós. O ano novo não é uma situação milagrosa. Não é no primeiro momento do ano que começa que as coisas vão começar a se abrir como um leque de possibilidades, porque se essas possibilidades não forem alimentadas por nós, elas não vão se tornar uma realidade.
Então, quando nós falamos de Ano Novo, principalmente para o espírita, né, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, que nós temos um privilégio. Não só nós, né? Existem outras filosofias também baseadas no espiritualismo e que têm também informações como nós temos, que podem nos levar a perceber qual é a nossa realidade. Como espírita, eu sei que a realidade é: eu sou o espírito. Nascido para a felicidade, para a paz, para a realização, para a tranquilidade. Num processo de aprendizado constante e ininterrupto que começou lá atrás e que eu venho acumulando, fazendo o meu patrimônio espiritual crescer para que um dia eu possa chegar a alcançar a felicidade. Que a vida continua, que existem possibilidades à frente no futuro, e esse é o futuro que a gente busca, de eu conseguir ser feliz. Mas que a infelicidade, talvez, que possa estar batendo a minha porta nesse momento, é uma lição de aprendizado, que eu preciso assimilar, absorver, sem deixar, como bem disse a Rocilda agora há pouco, que ela me pare. A dor pode ser também um processo gratificante, a partir do momento em que eu não a torne uma inimiga, mas a torne um processo de aprendizado. Então, quando a gente está aqui falando sobre esse ano novo, desejando a você que você tenha um ano de paz, um ano de tranquilidade, que todos os processos de aprendizado que a doutrina nos proporciona possam encontrar eco em nós, na nossa inteligência, na intelectualidade em que nós já alcançamos, para que essa intelectualidade possa trabalhar a nosso favor, mas que ela esteja de mãos dadas com o sentimento, que ela esteja de mãos dadas com a emoção. De eu saber quem eu sou, um espírito criado por Deus, para a paz e para a felicidade, mas com o processo de alcançar essa paz e essa felicidade nas minhas mãos. Eu não posso colocar nas mãos de outrem e menos ainda colocar na conta do tempo. Um ano novo significa novas oportunidades, certo? Certo. E aí? Que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, para os teus fãs, tá? Claro que a gente vai terminar com uma música linda, e essa música eu quis deixar ela para tocar no final, porque eu acho que ela expressa uma realidade. Que mensagem você gostaria de deixar? Bom, essa música que você vai tocar conta, inclusive, parte da minha vida, né? Eu compus essa música quando eu fiquei totalmente cego. E a resiliência que me fez, né, de continuar cantando mesmo sem enxergar, e continuar trabalhando também mesmo sem enxergar, que fez com que eu compusesse essa música, que a espiritualidade me trouxesse a felicidade de compor essa canção. Bom, eu quero deixar como mensagem para todos os ouvintes, amigos da rádio que acompanham essa rádio maravilhosa que ensina a doutrina espírita 24 horas por dia, nos levando o acolhimento, o amor, a felicidade. Eu quero deixar um compromisso para que vocês pensem determinação e disciplina. Em coisas às vezes simples. Você vê, às vezes você precisa tratar da saúde e fazer exercício físico. Aí você entra numa academia, ou seja, você já deu o primeiro passo. Está aí a determinação de que você pensou em fazer e fez. E aí fica faltando a disciplina, que você realmente ir todos os dias que tem que ir, né? Porque a partir do momento que você perde a disciplina e deixa de um dia a outro, ali vai por água abaixo. Então não pode faltar nem projeto, determinação e disciplina. Quero deixar um beijo grande a todos, que todos tenham Jesus no coração, porque é o mais importante para cada um de nós, para a nossa vida atual e futura, e dizer que eu, Ricardo Costa, Robertinho Renó, estaremos sempre com vocês todos os dias, tentando levar uma mensagem de amor, luz e paz através das músicas. Que todos sejam muito felizes. Rocilda, vamos deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Quero dizer a vocês que 2025 seja um ano de paz. Paz a gente sempre pede todo ano, mas uma paz, não essa paz que a gente deseja porque já está em nossa mente, desejo paz, saúde, dinheiro, prosperidade, não. Mas aquela paz íntima, que cada um de nós procure dentro de nós mesmos, acalmar as nossas dificuldades,
as nossas ansiedades e procurar ser melhores, primeiro para nós e depois para os demais. Porque se eu não conseguir ser melhor para mim, eu não posso acreditar que você diga que eu sou boa para você. Então, sejamos melhores para nós mesmos em primeiro lugar. E como o Ricardo falou, vamos voltar aos projetos. Eu vou voltar para a minha academia. 2025 eu falei que eu vou voltar. Olha aí, no ar, hein? Eu vou voltar. Eu comecei, parei, mas também eu tenho uma justificativa. Os problemas de saúde do meu marido acabaram me fazendo parar. Mas 2025 já está, a primeira pauta do ano. É o projeto. É o projeto, a primeira pauta do projeto. Então vamos buscar esta paz dentro de nós, apaziguar nossos corações e levar a todos aqueles que estão ao nosso redor amor, paz, confiança. Porque se você cultivar isso dentro de você, se você passar a ser uma pessoa otimista, é como aquela história do beija-flor e do cara que começou a pacificar seu coração, que tem uma mensagem. Sempre na Rádio Rio de Janeiro, quem escuta a rádio já ouviu, né? Se você começa a pacificar seu coração, você vai pacificar o mundo. E é isso. E essa pacificação do mundo, ela começa em nós. Sejamos nós a paz que desejamos, a tranquilidade, a felicidade, a possibilidade, a capacidade de fazer melhor. Tudo começa em nós. Não esperemos que comece no outro. Comece em nós para que nós possamos contagiar o outro. Por isso, nós queremos deixar de presente para você, desejando um ano novo de muita paz, felicidade, tranquilidade, grandes realizações, esforços de cada um no sentido de realização dos seus projetos, confiança em Deus, confiança no nosso governador planetário, confiança no Pai que nos criou, porque, como diz essa música, que representa um talento extraordinário desse cantor, compositor, que nos deu a honra de participar desse último programa do ano conosco, Deus sabe o que é bom para mim. Tristeza e alegria, a vida é sempre assim, e só nos resta aceitar com resignidade, pois Deus sabe o que é bom pra mim. Todo dia é um novo dia pra recomeçar, seguindo com atitude, com um brilho no olhar e com o melhor que trago, enfim, com resignidade, pois Deus sabe o que é bom pra mim. Todo dia é um novo dia pra se superar. Abre os braços pro amor e pra felicidade, com fé e com coragem siga o brilho dessa luz. Abre os braços pro amor e pra felicidade, com fé e com coragem siga os passos de Jesus.
Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.